Agora, como o futebol muda rápido, né? Se o Palmeiras agora tá bem, tá numa boa fase, o Corinthians, que foi campeão estadual em cima do Palmeiras, é que tá mal. Ó que loucura. Ontem perdeu, né? Eita, o casal, gente, até sumiu aqui. Até não, sentiu. abre a geral, que até Não, sumiu aqui. Tá Tá com a cabeça inchada hoje, acordou assim, chateado. Mas vamos falar sobre essa derrota do Corinthians, sobre a vitória do Fluminense, claro, num bom momento com o Renato Gaúcho. 2-0 para cima do Timão, que não teve um bom desempenho. E embora a Fiel tenha contribuído bastante, aí sim a Neoquímica Arena cheia, mais de 40 mil pessoas, o que vem se repetindo aí ao longo de muitos jogos pelo Campeonato Brasileiro e todas as competições. Ô Casão, como é que você viu essa partida que acabou esquentando ainda mais uma possível crise aí do Corinthians, muitos questionamentos em torno do trabalho do Ramon Dias e inclusive declarações fortes do Memphis Depay que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, primeiro vou dizer o seguinte, é inadmissível um time de futebol profissional tomar 3 gols em 2 partidas seguidas da mesma maneira, com o mesmo erro. O Corinthians, esse primeiro gol do Fluminense, o do René, foi exatamente igual ao gol do Piquerez e ao gol do Martínez do Palmeiras no sábado passado. Qual é o erro aí? O erro é básico do futebol. Quando eu comecei no Corinthians com 10 anos de idade, no Dente de Leite, meu treinador era o Luiz Moraes, o Cabeção, antigo goleiro do Corinthians dos anos 50. E ele falava 2 coisas que todo treinador fala para uma criança que está começando a jogar futebol. Não atravessa a bola na frente da área e tem que brigar pela segunda bola. A segunda bola é essa, o cruzamento, o zagueiro tira de cabeça, o adversário chega de frente, você tem que ter alguém já preparado exclusivamente para ir nessa bola. Evitar o chute ou pelo menos atrapalhar o jogador de chutar tranquilamente. Olha essa jogada. Olha essa jogada. Vai sair o cruzamento, Félix Torres vai tirar de cabeça, o René chega batendo livremente na frente do gol. Como que o goleiro vai pegar se o cara acertar o chute? O Donelli não falhou nenhum dos 3 gols. O Piquerez fez o gol da mesma maneira, o Martínez da mesma maneira e o René da mesma maneira. O que é isso? Falha tática, falha de posicionamento tático. E esse gol foi a falha maior de todas, porque você tomou 2 no sábado. Será que durante o domingo, a segunda, a terça, a comissão técnica não treinou a defesa por causa dessa jogada? Se tomou 2 gols assim, aí toma o terceiro em seguida, falha técnica, falha tática. Inadmissível para uma equipe de futebol. O Corinthians joga com 3 volantes. Um deles tem que ser o cara que vai brigar pela segunda bola. Onde estavam os 3 volantes dessa jogada? Todo mundo dentro da área. E a entrada da área livre. Então, o Corinthians não fez nenhuma grande partida no ano. Falar assim, mas contra o Vasco jogou, amassou o Vasco. O Vasco estava com o time reserva. O time titular do Vasco é mais ou menos. O time reserva, vocês imaginam. O Corinthians ganhou do Vasco. Mas o Corinthians vem sofrendo o ano todo até agora. São 4 meses, nós estamos no 4º mês. O Corinthians já foi eliminado da Libertadores, né, da pré-Libertadores, tá mal na Sul-Americana e tá mal no Campeonato Brasileiro. E mesmo sendo campeão paulista, não jogou bem tecnicamente nenhuma partida. Fez 2 partidas táticas excelentes, que foi o primeiro jogo da final contra o Palmeiras, que a estratégia era jogar por uma bola, e jogou por uma bola e o Yuri Alberto fez o gol, e a segunda, que era segurar o 0-0. Então, taticamente, o Corinthians jogou bem 2 jogos e venceu o Campeonato Paulista, que é um campeonato estadual como todos os outros. É o mais difícil? É o mais difícil, mas não é fácil de se jogar. Não exige muito de nenhum jogador, até porque eles estão na pré-temporada ainda. Em relação à entrevista do Memphis, eu acho o seguinte, o Memphis tem que jogar mais bola. O Memphis tem que aparecer mais pro jogo. O Memphis tem que dar mais. O Memphis precisa fazer muito mais do que ele vem fazendo. E eu não vou falar só por causa do enorme salário que ele ganha, do enorme prêmio que ele ganhou da final do Campeonato Paulista e de todos os prêmios que ele ganha se der 10 passes, se fizer 3 gols, se coçar a nuca 4 vezes. Tudo que o Memphis faz, ele ganha dinheiro. Então ele tem que jogar mais, pô. Então ele tem que jogar mais. E não é hora de falar, é hora de jogar.
porque não jogou nada ontem. Se escondeu ontem, se escondeu no sábado também. Então ele tem que jogar mais bola e falar menos, porque o problema tático, o problema de montagem de time é da comissão técnica. Se a comissão técnica não está agradando, a diretoria vai e dispensa, manda embora, troca a comissão técnica, contrata outro treinador. Não é o jogador que tem que falar, que tem que sair, que está errando taticamente. Né? Porque o jogador de futebol não gosta quando o treinador vai numa entrevista e entrega jogador numa coletiva. Né? E tudo isso que o Memphis falou, fala dentro do vestiário na cara do Ramon Dias. E eu não gosto de quando o jogador começa a mandar mais que treinador e que dirigente. A mesma coisa acontece no Santos, com o Neymar. Por que os treinadores estão recusando ir para o Santos? Porque ninguém está a fim de se submeter a não ter autonomia total. E agora o Memphis está começando a querer fazer isso no Corinthians. Ele já decidiu que o Garro tinha que fazer tratamento na Espanha. Ele decidiu que o Garro tinha que fazer tratamento na Espanha. Agora ele tem que jogar mais bola, gente. Joga mais bola e fala menos. Casão, e ele falou e falou mesmo, viu? Ligou o modo sincerão e espanou para todo lado. Vamos ver o que o Memphis falou aí? A gente tem a arte com a declaração dele, que ele falou na saída de campo, né? São 2 declarações, são longas, mas são importantes. Ele falou: cheguei aqui há 6 meses. Você acha que o time está progredindo ou estamos apenas olhando para os resultados? Quero saber isso do Brasil. Estamos apenas olhando para o Corinthians se ganhamos o jogo. São 3 pontos e então passamos para o próximo jogo ou você vê progresso? Porque eu tenho minhas dúvidas. E agora é que vem a parte em que eles põem mais o trabalho do técnico. Mais ainda. Mais ainda. Vai escalonando, né? Vai piorando. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. E então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time. E temos que estudar o jogo se quisermos crescer. Arnaldo, tem várias camadas, né? Como dizem agora, está na moda. Luísa, só uma coisa. Desculpa, Arnaldo, só uma coisa. Tranquilo. Eu quero ser sincerão também e vou fazer uma enquete. Brasil, vocês acham que o Memphis tem que jogar mais? Vocês acham que o Memphis está honrando a camisa do Corinthians? Não foi essa a pergunta que ele fez na condição tática, expondo o treinador? Eu pergunto sobre ele. Aí, ó, o Casão lançou a enquete, então, galera do chat aqui do YouTube pode participar e ir votando, hein? Vocês acham que o Memphis precisa jogar mais? Eu vou ficar de olho aqui nas mensagens de vocês. Boa, Casão. Arnaldo, tem uma questão aí de hierarquia, né? De talvez uma possível quebra de hierarquia e também dos problemas que ele apontou. Como analisar isso tudo? Eu analiso da seguinte forma. A minha impressão, e eu tenho até falado, eu compactuo da tese do nosso companheiro Mauro César Pereira, que para time grande, hoje, no futebol brasileiro, o título estadual vale muito, ainda mais se é contra um rival, mas ele tem a duração de 24 horas, né? Porque a temporada, o recorde estadual, ela está apenas começando. E, para mim, a grande questão envolvendo o Corinthians foi o Corinthians, como instituição e também como torcida e com elenco, entendeu que a decisão contra o Palmeiras era a última coisa a acontecer nesse universo de 2025. Né? Então, o Corinthians jogou tudo ali, imaginou que aquilo fosse o crédito para a temporada e não percebeu que aquilo duraria 24 horas. O Memphis foi o herói, não foi? Da conquista, subiu na bola com os 2 pés, tal. A torcida jogou o rojão em todo mundo lá, acabou com o jogo, tal. Então a torcida do Corinthians está punida. Possivelmente a falta dos adereços do Batuque tenha feito falta contra o Fluminense, quando o time não consegue ganhar como mandante, que era uma coisa muito comum. Possivelmente a mobilização dos jogadores já não é mais a mesma. Possivelmente a mobilização da direção não é mais a mesma. O presidente passou o dia ontem na polícia, antes do jogo. Então acabou, como diria o outro, acabou a paz, né? No Corinthians depois do título paulista. E veio a realidade. Tudo estava debaixo do tapete, em função da mobilização por a decisão do Paulista. E as coisas agora começam a aparecer. E esse vazio de comando, quando o presidente está sustentado, como é que o presidente está sustentado até agora no comando do Corinthians? Pelos resultados do time em campo.
E também pela chancela dessa contratação do Memphis Depay, que é o símbolo maior do tudo ou nada. Depois eu vejo como eu faço, né? Que foi uma contratação pós-janela, super mediática, que deu muito certo no início, mas que, para mim, era um tiro curto, sem saber exatamente qual é o real custo disso. Não só o custo mensal, os bônus que o Casagrande está falando, o ônus que vai ficar para o Corinthians nessa situação toda. Pelo que o Memphis ganha, ele tem que decidir todos os jogos do campeonato. Ele não vai decidir todos os jogos do Campeonato Brasileiro ou do Campeonato... E agora o Corinthians está se vendo numa situação... É provável que estoure do lado mais fraco. Não que eu acho que o trabalho do Ramon Dias é excelente, não acho. Acho que ele é um técnico com várias limitações e tudo mais. Mas, de novo, existe uma impressão que a troca fará com que o Corinthians... reine absoluto e possa disputar as principais competições. Não acho isso. E nesse vazio de poder, já que o presidente está com os problemas, o técnico está pressionado, aparece um jogador com pouco tempo de Brasil, com pouca representatividade, que está tomando conta do pedaço. Né? Com essas declarações. Esse sincericídio aí, olha, cara, não dá para imaginar que ele continue convivendo com o treinador depois dessa. E... Já teve o lance da camisa do Garro, né? Exatamente, nesse ano. Tudo isso em 2025, né? A camisa 10 e tudo mais. É possível, é provável que o Corinthians troque o treinador agora, mas é como o Casão falou, o próximo treinador vai ter que entender que o Memphis toma conta do pedaço, que o presidente pode cair daqui a algumas semanas, que não sei o que lá. Então, também não é simples aceitar comandar o Corinthians nesse momento. E o ano, de fato, agora acho que é real para todo corintiano, não acabou. Ele está apenas começando. E o Corinthians, pelo time que montou, pelo investimento feito, pelo que custa, deveria estar na Libertadores, deveria estar disputando as primeiras posições do Brasileiro e não está fazendo nada disso, né? Só ganhou o Paulista, ou Paulistinha para alguns. Ô, Casão, independentemente da postura do Memphis, você é favorável a uma troca de treinador? Até porque, pelas informações que a gente tem, que estão sendo publicadas no All Sport, a situação está bem complicada, né? O Samir Carvalho publicou hoje que o Corinthians já marcou uma reunião para discutir o futuro do Ramon e que o Dorival Júnior hoje é o mais cotado. Como a gente falou no início, o Dorival está pairando em todos os lugares, não necessariamente ele vai aceitar. Mas você é favorável a essa troca? Tem duas questões. Eu sou favorável à reunião para discutir o momento do time e o momento do treinador. Eu sou favorável. Tem a possibilidade de trocar o treinador? Tem. Se você for analisar o rendimento técnico do time no ano e os resultados de pré-Libertadores, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro, já tem motivo suficiente para se pensar em trocar o treinador. Aí você fala do Dorival Júnior. O Dorival Júnior negou o Santos. Ele vai aceitar o Corinthians? Se ele aceita o Corinthians, ele expõe toda a negativa do Santos. Por que negou o Santos e aceita o Corinthians? Assim, o treinador, a pessoa, pode escolher o que ele quiser. Ele pode negar o Santos e o Corinthians. Normal. Pode negar o Corinthians e ir para outro time, como o Tite fez. Negou o Corinthians e foi para o Flamengo. Isso é questão de escolha, né? Não tem problema nenhum. Só que no meio do futebol, se pergunta... Né? Porque os clubes ficam melindrados. Ele negou trabalhar para a gente e agora foi pro rival. Então eu acho que a situação de escolher o Dorival é bem complicadinha pro Dorival, sabe? E todos aqueles que negaram o Santos. Vários negaram o Santos.